Olá, crianças! Estamos aqui para a nossa aula de História e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças e permanências dentro dos registros de histórias que a gente vem falando, tá? Observe estas imagens. Aí na página 15 do nosso livro de História, a gente tem duas imagens. Uma é uma pintura e outra é uma fotografia. Na nossa pintura aí, de Michael, o parque infantil, a gente tem várias pessoas e crianças brincando, soltando pipa. E na fotografia a gente tem duas crianças brincando com o que parece um controle de um videogame, né? Então elas devem estar jogando. A gente pode perceber aí que antigamente os tipos de brincadeiras eram diferentes do tipo de brincadeira que a gente tem hoje. A gente tem mais tecnologia envolvida no brincar das crianças, né? E que antigamente a gente tinha mais brincadeiras ao ar livre, que envolviam a natureza, diferente das brincadeiras de hoje, né? Após analisar as imagens, converse com os colegas sobre estas questões. Na letra A pergunta assim: que brinquedos estão apresentados em cada uma das imagens? Que foi o que a tia falou aí. Que no primeiro a gente tem pipa, tem várias brincadeiras ao ar livre. E no segundo a gente tem videogame, uma brincadeira tecnológica, né? Letra B. Essas duas imagens retratam a mesma época? Essas duas imagens são da mesma época? Vocês acham que a pintura está dizendo aqui que é de 1823, é da mesma época que a fotografia que está ao lado? Que diz assim, crianças brincando na atualidade? Acredito que não, né? Não é da mesma época. As crianças brincando na imagem ao lado é mais recente do que a primeira imagem. Letra C. Quais das brincadeiras retratadas nas duas imagens são realizadas na atualidade? A gente sabe que ainda hoje crianças soltam pipas, jogam bola, mas na nossa atualidade, geralmente a gente está com os brinquedos tecnológicos aí. Não que as outras brincadeiras não aconteçam, elas acontecem, mas em menos quantidade que antigamente, né? Em menos fluxo que antigamente. Na página seguinte, a gente tem aí a página 16, que fala sobre a vida em outros tempos. Muitas mudanças ocorreram desde que seus avós e seus pais eram crianças. As casas, as escolas e os costumes das pessoas na maneira de se vestirem e de brincar. Por exemplo, passaram por transformações no decorrer do tempo. Observe algumas imagens que transformam modos de vida de diferentes épocas. Nessa primeira imagem aqui do nosso quadro, a gente tem um exemplo de como muitas mulheres se vestiam antigamente. Aqui por volta de 1930, as mulheres se vestiam assim, roupas de manga comprida, saias compridas, chapéu, sapato. Aqui logo ao lado a gente tem um modelo de um automóvel do passado. Como que eram os carros no passado? Percebam aí que eles eram diferentes do que a gente usa hoje, não é mesmo? Tem capota aí, a parte de cima não é de ferro, os pneus são diferentes. Aqui embaixo a gente tem fotógrafo. Aqui tem um fotógrafo tirando foto. Era assim a máquina de antigamente que era utilizada para tirar fotos. Diferente de como a gente usa hoje, não é mesmo? Aqui desse outro lado a gente tem um telefone público, um instrumento bastante usado no passado. Um telefone público. Em alguns lugares a gente ainda consegue encontrar, mas é bem difícil a gente ver o telefone público, mas em alguns lugares ainda encontra. Mas hoje em dia a gente usa mesmo o celular e dificilmente o telefone de linha, né? Na página seguinte aqui a gente tem mais uma atividadezinha. Na página anterior você pode observar imagens do passado. São exemplos de como algumas pessoas se vestiam
de como eram os automóveis, de como os fotógrafos, como eram as fotografias, de como eram registradas e também mostram que o uso do telefone público era mais comum. O que mudou e o que permaneceu? Faça uma pesquisa sobre esse assunto e depois cole ou desenhe imagens que representam esses exemplos na atualidade. No primeiro quadro diz assim, exemplos de como algumas mulheres se vestiam atualmente. Vocês vão desenhar aí o exemplo de como as mulheres se vestem hoje em dia, como que elas se vestem na atualidade atualmente. Do lado vocês vão desenhar automóveis atuais. Como são os carros de hoje em dia? Pode ser o desenho e pode ser o recorte de uma figura, viu? Se você encontrar a figura, pode colar ela aí. No quarto desenho embaixo, a gente tem pessoas registrando fotografias na atualidade. Como que os fotógrafos tiram foto hoje em dia? Vocês vão desenhar ou colar a imagem. Telefones mais usados nos dias atuais. Como que são os telefones usados atualmente? São como os antigos, lá os orelhões? Tchau, tchau, crianças, e até mais. Espero que tenham gostado da aula. Aguardo vocês daqui a pouco.